Que eu falei para eles aqui, Thiago, que a ideia é fazer um panorama geral dessa primeira parte aqui da aula, até porque eu não sei o quão familiarizado acadêmico e profissionalmente todo o pessoal aqui deve haver um desnível, uns devem saber mais, outros menos, de arbitragem e contrato de seguro. Falei aqui que a gente ia conversar de grandes riscos e que eu não vou apresentar slide, lei, nada disso. A ideia é fazer uma exposição o mais interativa possível. E aí hoje a gente vai falar de convenção de arbitragem, escolha do árbitro e características do procedimento arbitral. Aí eu pedi algum voluntário aqui para começar, para tentar definir o que é uma arbitragem. Aí, como ninguém se voluntariou, é contigo mesmo, diz aí. Tá. É, a arbitragem, que eu entendo por arbitragem, né, é quando as partes, elas, assim, em comum acordo, né, elas definem um procedimento extrajudicial para resolver os conflitos, e aí elas têm autonomia de escolher as regras, o local, os próprios árbitros. Ó, vou até te dar uma dica. Quando você for definir algum instituto, nunca comece com é quando. Porque é quando você está dando o exemplo, você não tá definindo. Mas o teu Exato. conceito está correto e a Mari Tanizaka disse: resolução de conflitos na qual as partes definem uma entidade privada a solucionar controvérsias, né? A definição mais comum que vocês vão ver nos livros é que é um método ou uma técnica alternativa de solução de controvérsias, justamente porque é fora do poder judiciário, né? E por que se diz que ela é alternativa? Na verdade, alternativa nem é o termo mais correto, né? Porque a forma tradicional de se resolver um conflito é na jurisdição estatal, é através do juiz que personifica o Estado e define e aplica o direito. Mas a arbitragem, ela é anterior ao próprio Estado. O árbitro ele surgiu no mundo antes do juiz. Antes de você ter o juiz da forma como a gente entende hoje, já existia o árbitro. Era um terceiro, como o Tiago falou, eleito pelas partes para fazer uma heterocomposição, né? Para compor o conflito com a vontade de um terceiro. Não era um mediador, não era um conciliador, que é a autocomposição, uma heterocomposição. Lá na Grécia Antiga, enfim, até em Roma mesmo, Roma Antiga, o pretor ele era muito mais um árbitro do que um juiz, né? Eu não vou fazer um percurso histórico, assim, porque nem dá tempo, mas durante muito tempo se entendeu nos Estados-nações que a jurisdição era monopólio do Estado. Aí só o juiz ele podia definir e aplicar o direito. Esse modelo já era insuficiente para alguns tipos de disputa, né, principalmente do comércio internacional. Então, aí começou a se criar, a partir da segunda metade do século passado, principalmente, condições para que as partes, em alternativa ao judiciário, pudessem submeter um conflito a um terceiro, né, que é uma pessoa física, nunca vai ser uma pessoa jurídica, mas que a arbitragem pode ser, como a Mara falou, administrada por uma Câmara. Então, mas o mais importante é que a arbitragem ela não é a jurisdição estatal, mas ela é jurisdição. A arbitragem é exercício da jurisdição. E por que que isso é importante, entender a arbitragem como exercício da jurisdição? Porque o árbitro ele profere uma sentença que tem os mesmos efeitos da sentença judicial. A sentença arbitral é um título executivo judicial que vai ser executado de uma forma muito parecida com que é executada a sentença produzida no processo civil estatal, né? Assim, e mais até do que isso, a sentença arbitral ela não admite recurso para o Poder Judiciário, uma vez que ela é proferida, ela já transita em julgado, você tem lá alguns pedidos de esclarecimento, mas ela já transita em julgado, ou seja, ela é muito mais definitiva que uma sentença estatal, que ainda vai passar por diversas instâncias, e ela é inscindível. O que isso significa? O Poder Judiciário ele não pode rever o mérito da sentença. Se o árbitro decidiu certo ou errado, ele vai prestar uma boa ou uma má tutela jurisdicional, mas essa decisão não vai poder ser revista pelo Poder Judiciário. O espectro de revisão da sentença arbitral ele é mais limitado ainda do que uma ação rescisória, que é uma ação contra para rescindir uma sentença que já transitou em julgado há pelo menos há menos de 2 anos. Assim, a sentença arbitral ela tem um grau ela é muito definitiva
e ela é um título executivo judicial. Assim, uma vez que se pactua pela arbitragem, o investido árbitro de jurisdição, ele dá uma decisão que só pode ser anulada em hipóteses muito específicas, que a gente vai até falar disso amanhã, e que diz respeito apenas a questões processuais. Por que isso é importante, né? Se você está derrogando a jurisdição estatal, se você está, de uma certa forma, tirando de uma parte a possibilidade de recorrer ao juiz e tá, abrindo a ela a via arbitral, você precisa ter certeza que essa parte concordou com isso. Por isso que o que eu vou dizer aqui é o compromisso arbitral, que é a manifestação de vontade da parte, no sentido de querer submeter o conflito dela da arbitragem, é uma das coisas mais fundamentais aqui da arbitragem, que a arbitragem é baseada na autonomia da vontade, você só derroga essa jurisdição estatal através da vontade das partes, mas também ela só funciona se essa vontade das partes for inequívoca para que seja eleita a arbitragem. Até antes disso, você tem uma questão que é quem e o que, quem pode se submeter à arbitragem e o que pode se submeter à arbitragem. O nome disso é arbitrabilidade, né? Quem pode se submeter à arbitragem é a arbitrabilidade subjetiva. E o que pode ser submetido à arbitragem é a arbitrabilidade objetiva. No seguro, isso não tem grandes discussões. Por quê? A arbitrabilidade subjetiva basta ser uma pessoa capaz, uma pessoa física ou jurídica com capacidade para civil, capacidade para contratar, né? E a gente falando aqui de grandes riscos, as seguradoras, né, sempre vão ter capacidade, e a parte que vai ser a tomadora ou segurado vai ser sempre uma grande empresa pública ou privada, né? E já está há muito tempo superado no direito brasileiro, assim, principalmente depois da reforma da lei de arbitragem de 2015, que o ente público ele pode contratar uma arbitragem. O fato de você ter uma empresa pública, da administração pública direta ou indireta, uma sociedade de economia mista, não torna por si só o direito indisponível. Então, do ponto de vista da arbitrabilidade subjetiva, no direito dos seguros, você não vai costuma ter nenhum tipo de problema. Agora, na matéria que pode ser arbitrada, né, que é a arbitrabilidade objetiva, são direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, os direitos que as partes podem transacionar, que podem ser objeto de transação, podem ser objeto de arbitragem. Você não pode arbitrar o quê? Tributo, guarda de menor, pensão alimentícia, quantificação de pena para um crime. Isso não pode arbitrar, mas essas matérias de direito patrimonial disponível, que são as matérias típicas desses contratos de seguro que a gente está falando, indenização securitária, custo de defesa, etc., isso também normalmente não tem nenhum problema de arbitrabilidade. Aí, dito isso, a gente vai para a convenção de arbitragem em si, né? E são dois modelos, basicamente, de convenção de arbitragem. A cláusula compromissória, que é uma cláusula num contrato, que as partes estabelecem que litígios decorrentes daquele contrato, portanto, litígios futuros, vão ser submetidos pela arbitragem. E o compromisso arbitral, é quando já tem um litígio e as partes, depois de surgir o litígio, resolvem ir para a arbitragem. Compromisso arbitral é mais raro, né? O mais comum é a cláusula compromissória, que é quando as partes já estão brigando, já é mais difícil entrar em consenso com qualquer coisa, inclusive com a forma da resolução desse conflito. Então, é muito mais comum, quando você tem uma arbitragem, que esse pacto seja feito através de uma cláusula compromissória. E aqui, né, nesses seguros de grandes riscos que a gente está falando, né, você tem uma questão. A vontade das partes ela precisa ser inequívoca, né? Geralmente, basta ver se a parte é parte signatária do contrato, que tem a cláusula compromissória. Você tem até outras questões, mas que isso não cabe para a gente discutir aqui. É a extensão dos efeitos da cláusula compromissória para partes não signatárias. É uma questão complexa. Se alguém tiver interesse, a gente até fala depois, mas é uma questão mais complexa. Mas o que mais interessante para o direito securitário é a questão do contrato ser um contrato de adesão. Aqui não é uma relação de consumo, porque são grandes riscos, mas o contrato é de adesão. Então, como é que funciona uma cláusula compromissória num contrato de seguros que é tido como um contrato de adesão? Pelo artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem ou pelas resoluções da SUSEP. O tomador ou segurado,
basta que ele, para ele manifestar a vontade dele nesse contrato de adesão, basta que ele instaure a arbitragem. Tá? Ele instaurando a arbitragem, a seguradora fica vinculada. Mas a seguradora, ela não pode instaurar a arbitragem. Ela só pode instaurar a arbitragem se o segurado ou o tomador tiverem rubricado do lado da cláusula compromissória, ou se elas instaurarem a arbitragem e o segurado ou o tomador aceitarem, porque aí, com a manifestação de vontade, pode tudo. Então, esse é um cuidado, muitas vezes, que as seguradoras precisam ter de conseguir obter do segurado ou do tomador uma manifestação inequívoca de adesão àquela cláusula compromissória, porque tanto a SUSEP quanto a lei de arbitragem classificam, impõe essa formalidade num contrato de adesão. E aqui é um contrato de adesão que é um contrato regulado, né, pela Superintendência de Seguros Privados, muito embora hoje em dia se tenha cada vez mais flexibilidade para as partes num contrato de seguro ainda fazerem as suas adaptações ao contrato, ele ainda é um contrato regulado e o tomador ou o segurado ele não tem tanta liberdade, nem a seguradora atualmente tem tanta liberdade para fazer a apólice do jeito que ela quiser. Então, existe essa peculiaridade que, às vezes, a seguradora precisa atentar, né? Pedir então, são várias formas, mas uma forma é pedir para o segurado dar uma rubrica do lado da cláusula compromissória e já se resolve esse problema. Uma outra questão que também é importante já pactuado uma cláusula compromissória, como é que funciona? Você imagina, né? A outra parte quer dizer que não quer ir para a arbitragem. Diz que o árbitro não tem jurisdição, ou que ela não escolheu, que ela não quis ir para a arbitragem, que na verdade essa cláusula é inválida. O que ela faz? Ela vai para o judiciário ou ela vai na própria arbitragem? Né? Isso é uma questão importante também que eu vou falar bem rapidamente aqui. Existe, para proteger a arbitragem e para permitir que as questões relacionadas à validade, eficácia e a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória sejam mantidas, a discussão seja mantida na arbitragem, tem um princípio, uma regra que é praticamente universal na arbitragem, que é a regra da competência-competência. Está no artigo 8º da lei de arbitragem, que ela tem dois efeitos, o efeito positivo e o efeito negativo. O efeito positivo da regra da competência-competência diz que o árbitro ele tem competência para decidir sobre a própria competência. Ou seja, a lei dá ao árbitro jurisdição para definir se ele tem jurisdição. O que isso significa? É o árbitro que vai dizer se a parte está ou não vinculada à cláusula compromissória. É óbvio que essa decisão é uma das poucas hipóteses que pode ser revista pelo Poder Judiciário. Esse é um fundamento de ação anulatória. A parte chegar para o juiz e falar, juiz, eu não aqueci a arbitragem, eu não sou parte da cláusula compromissória. Isso é um fundamento de nulidade. Mas para impedir que a parte faça isso no curso do processo arbitral, existe um outro efeito da regra da competência-competência, que é o efeito negativo, que foi desenvolvido no direito francês, salvo engano, acho que é o artigo 1424 do CPC francês, que é a eficácia negativa, que é o seguinte, dá prioridade temporal para o árbitro de decidir sobre a própria competência. Então, a regra da competência-competência, nesses dois efeitos, positivo e negativo, diz o seguinte, o árbitro é competente para decidir sobre a própria jurisdição e o judiciário só pode fazer o controle dessa competência depois da decisão do árbitro. O árbitro vai dar uma sentença no processo arbitral sobre a jurisdição, que vai ser uma sentença parcial. Se uma das partes não concordar, ela vai para o judiciário e vai dizer o seguinte, eu não sou signatário dessa cláusula compromissória, eu não aquecia isso, essa cláusula compromissória não permite resolver esse litígio, isso aqui é para outra coisa. É assim que normalmente funciona. E essa estrutura é muito importante para permitir que a arbitragem comece e se desenvolva regularmente. É óbvio que você tem uma exceção, que são as cláusulas, as convenções de arbitragem patológicas. Mas se você tem uma convenção de arbitragem que não diz qual é a lei aplicável, quantos são os árbitros, que não tem os requisitos mínimos para instaurar uma arbitragem, ela vai ser patológica. E vai ser patológica também se for uma fraude. Alguém entra com uma arbitragem, com um contrato totalmente fraudado, você não precisa esperar essa arbitragem se desenvolver para depois anular. Com essa exceção
da cláusula da convenção de arbitragem patológica, a parte que se sentir prejudicada, ela já pode ir para o judiciário diretamente, e aí já é uma exceção tanto do efeito positivo quanto do efeito negativo da regra da competência a competência. Então, aqui, na verdade, eu sei que isso é um pouco complexo, mas a gente já instituiu aqui algumas premissas que são importantes. Que a arbitragem é jurisdição, é exercício da atividade jurisdicional, né? A sentença arbitral, ela é um título executivo judicial. A outra é que para uma parte se vincular à arbitragem, ela precisa de uma cláusula, de uma convenção de arbitragem, seja uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral. Essa manifestação de vontade, ela tem que ser inequívoca, ela tem que ser livre de vícios. E para controlar a existência, validade ou eficácia dessa manifestação de vontade, o árbitro é o competente para decidir sobre a própria competência. Ele tem a prioridade temporal para fazer isso, né, que é o efeito negativo da competência a competência, salvo se a cláusula compromissória for patológica. E aqui no seguro, nos contratos por ser um contrato normalmente de adesão, existe essa peculiaridade de que a seguradora ela só pode instaurar uma arbitragem contra o segurado ou o tomador se o segurado ou o tomador concordarem a posteriori ou se eles tiverem rubricado a cláusula compromissória dentro da apólice. Já o tomador ou o segurado não, basta que eles instaurem a arbitragem que a seguradora já vai estar automaticamente vinculada. E uma outra questão bastante importante é a da escolha do árbitro, porque uma das vantagens da arbitragem é você poder escolher quem vai julgar a sua causa. Né? E é óbvio que, se por um lado você pode escolher qualquer pessoa, né? Assim, o juiz é um funcionário público que prestou concurso, que passou por uma série de requisitos que o tornam habilitado para exercer a jurisdição estatal. O árbitro, não, você pode incluir, teoricamente, escolher um árbitro que não é nem advogado. Né? Você pode escolher um árbitro que não entende nada daquela matéria. É um erro fazer isso, mas a parte pode. Né? O que o árbitro precisa, ele precisa ser capaz, a capacidade civil, e ele precisa ter a confiança das partes. Você está escolhendo alguém da sua confiança. Ele precisa ser independente. O que isso significa? Ele não tem nenhuma relação econômica com nenhuma das partes. O árbitro ele não pode ser, ao mesmo tempo, advogado daquela parte. Ele não pode ser o executivo daquela parte. Né? Ele tem que ser independente. Ele tem que ser imparcial, e é uma questão mais subjetiva. Ele tem que tratar as partes de uma forma equânime, com isonomia. Ele tem que ser diligente e ele precisa ser também discreto. Esses são os requisitos que a lei de arbitragem impõe para a escolha do árbitro. E para a parte saber se o árbitro tem alguma relação econômica, se ele tem algum impedimento, alguma suspeição, o árbitro tem o dever de revelar. Ele tem o dever de revelar qualquer relacionamento que ele tenha com a parte. Aqui já temos uma pergunta, eu só interromper aqui. Daniel Costa. Não cabe a relativização da natureza adesiva das cláusulas inseridas em uma apólice de grande risco? Hipótese de cláusula compromissória ter sido incluída na apólice em condições particulares? Com certeza, com certeza. O que o Daniel Costa tem toda a razão. O que eu disse aqui era o seguinte, em regra, a cláusula, os contratos de seguro, eles são, voltando aqui à questão da cláusula compromissória em um contrato de adesão. Né? O que eu disse, em regra, essa cláusula compromissória ela vai ser entendida dentro da lógica de um contrato de adesão. Como é uma regra, isso também comporta exceções. E uma exceção foi o que o Daniel colocou aqui. A hipótese da cláusula compromissória foi incluída na apólice em condições particulares. Né? A condição particular permite uma maior negociação entre a seguradora, o tomador e o segurado, e aqui mais ainda, por requerimento do segurado devidamente assessorado por corretor e escritório. Nesse teu exemplo, Daniel, você tem toda a razão. Aqui, porque qual é a lógica da lei? É ter certeza de que a aquiescência do segurado ou do tomador foi inequívoca. Se foi o próprio tomador e o próprio segurado que pediram a inclusão da cláusula compromissória, essa manifestação de vontade está comprovada. Está comprovada que ela foi inequívoca, que ela foi consciente. Aqui não há a menor dúvida. Você retira
o caráter adesivo da cláusula compromissória. Isso vale muito mais até do que eu falei de fazer uma rúbrica ali do lado da cláusula compromissória, que é muito mais do que uma rúbrica, que veio de um pedido do próprio segurado, né? Mas se não houver nada nas condições particulares, for só nas condições gerais, enfim, não tiver nenhuma troca de e-mail, não tiver nenhum elemento que possa mostrar a vinculação do segurado expressa àquela cláusula compromissória, a jurisprudência, a própria SUSEP normalmente entendem que é um contrato de adesão. Mas aqui, com certeza, cabe relativização e esse exemplo é perfeito, né? Basta perquirir nas tratativas das partes se teve alguma manifestação de vontade do segurado que tornou inequívoca a aderência dele à cláusula compromissória. E esse teu exemplo aqui que está no chat é um deles, com certeza. Mas muito mais do que relativizar, ele tirou o caráter adesivo da cláusula, né? Ele tirou o caráter adesivo. Mas é excelente observação. E agora, voltando ao árbitro, né, o árbitro ele tem um dever de revelar, porque a parte precisa saber, né, se ele está impedido, se ele tem alguma relação com alguma das outras partes, se aplica ao árbitro, com as devidas adaptações, os mesmos requisitos de independência e de imparcialidade do juiz estatal, né? O árbitro ele não pode ser parente da parte, ele não pode ser sócio da parte, ele tem requisitos que impedem o próprio exercício da jurisdição de uma forma independente e imparcial. E aí você tem uma discussão enorme disso, que a IBA fez diversas listas vermelhas, que tem alguns requisitos que a parte ela não pode dispor. O árbitro está impedido, ele é considerado incapaz de exercer a jurisdição. Existem outros requisitos que o árbitro ele pode ser impugnado, mas se as partes concordarem e se sentirem confortáveis com um determinado vínculo do árbitro, a parte, por exemplo, o árbitro deu um parecer para uma seguradora ou para o tomador há 3 anos atrás. Isso não torna o árbitro impedido, mas isso pode eventualmente ser um motivo de questionamento de impugnação. Se para nenhuma das partes for relevante, isso pode acontecer. Agora, o árbitro ele é advogado de uma das partes, não dá. Aquele árbitro, ainda que ele vai desenvolver bem a função dele, a lei entende que ele não seria independente, porque haveria uma relação econômica entre o árbitro e aquela parte, porque ele seria advogado e juiz ao mesmo tempo, né, o que são funções incompatíveis. E aqui, uma das grandes vantagens de se escolher a arbitragem é você poder escolher o árbitro, né, porque se a arbitragem tem alguma vantagem em relação ao poder judicial, é que o juiz, por mais preparado que ele seja, ele não sabe tudo. E ele não está preparado para julgar qualquer matéria. Muito embora ele tenha o dever de julgar, ele não está preparado para julgar toda e qualquer matéria. E se você vai escolher um árbitro, você pressupõe, e você vai escolher de uma certa forma, um árbitro que conheça aquele negócio, que ele tenha participado do negócio, que ele conheça o direito aplicável àquele tipo de transação, que ele tenha experiência com aquilo, né? E no seguro de novo, no seguro garantia, não são tantas pessoas que têm essa experiência ou essa expertise muito específica. Então, comparado com outros ramos do direito, são poucos os árbitros que deteriam esse conhecimento. É óbvio que você pode indicar algum árbitro que não tenha esse conhecimento, mas que seja um grande especialista em direito civil, em direito comercial, em direito processual, mas o ideal sempre é escolher alguém que tenha familiaridade com o negócio que está sendo submetido à arbitragem. Por quê? Se a decisão do árbitro no final ela respeitar o procedimento, mas no mérito ela foi equivocada, não tem o que fazer. Você não consegue revisar o mérito no Poder Judiciário. Então, sim, é muito importante escolher alguém ou um tribunal que conheça realmente aquela matéria para dar uma tutela jurisdicional adequada, né? O juiz, o São Paulo até tem foros especializados, o Rio de Janeiro, em uma certa medida, também, mas tem juízes que eles julgam tudo, né? Desde direito de família até direito possessório. Dificilmente esse juiz ele vai estar acostumado com uma causa de seguro de novo, tem uma class action nos Estados Unidos, tem milhões de questões envolvidas. Então, talvez essa demanda ela seja melhor resolvida numa arbitragem, desde que se escolha um árbitro com conhecimento e com capacidade para julgar esse tipo de questão. E aqui, mais uma vez, o árbitro ele é juiz do fato e do direito,
e uma vez que ele profere uma sentença, essa sentença é um título executivo judicial que pode ser executado no Poder Judiciário com a mesma força, praticamente da mesma forma, com algumas adaptações de que é executada uma sentença proferida por um juiz togado, e ela é inscindível. São pouquíssimos os fundamentos, as possibilidades de rescindir essa sentença, geralmente são requisitos processuais. Não há nenhuma autorização legal para que se reveja o mérito da sentença, salvo se, aí é uma questão mais complexa, violar a ordem pública, né? Então, essa é uma constatação muito importante e que torna mais relevante ainda a escolha do árbitro, tá? Porque você não vai ter uma segunda chance de alguém julgar essa determinada questão. E aí você vê que a gente está andando rápido aqui. A ideia também não é prender vocês até 9 horas. A gente já falou do que é o compromisso arbitral, já falamos um pouco da escolha do árbitro. Fiquem à vontade também se vocês quiserem aprofundar mais algum ponto específico. E agora a gente vai falar das principais características do procedimento arbitral. O processo judicial, ele é um processo rígido, né? O procedimento é rígido, porque ele tem que servir para todo mundo. Por mais que você tenha procedimentos especiais, que você tenha tutelas jurisdicionais diferenciadas, processo específico, o processo judicial ele é um processo rígido. Ainda que você tenha agora, depois do CPC de 2015, uma cláusula geral de convenções processuais atípicas que permite à parte flexibilizar esse procedimento, na prática isso não acontece muito. Porque você imagina, vai fazer um calendário de prazos. O juiz não vai ter condições de cumprir se for um calendário muito apertado. Eu vou fazer uma técnica de deposition ao invés de inquirição de testemunha em audiência. Também não vai funcionar. Assim, esse excesso de criatividade que você pode ter no negócio jurídico processual, para quem advoga aí nos tribunais, você vê que isso não acontece muito. Isso é muito raro. Você ter realmente, através de um negócio jurídico processual, a parte conseguir fazer o procedimento tailor-made para ela, da forma que ela quer. Talvez a única forma de fazer isso é através da arbitragem, que a arbitragem ela permite, essa é uma das principais vantagens, que o procedimento seja moldado de acordo com a legítima expectativa das partes. A arbitragem ela foi feita para isso, ela foi feita para você ter um procedimento flexível, previsível, eficiente, porque não faz sentido ir para a arbitragem e ter um procedimento ineficiente, e um procedimento que tenha uma duração mínima possível. A arbitragem já foi muito mais célere, hoje em dia nem tanto, mas ainda assim é mais célere que o processo judicial, e que ela tenha um custo razoavelmente controlado, né? A grande assim, desvantagem hoje em dia da arbitragem em relação ao processo judicial é o custo. Se você comparar a taxa judiciária de qualquer ação no Tribunal de São Paulo ou no Rio de Janeiro com o que pode custar uma arbitragem que envolver um valor mais relevante, a arbitragem é muito mais cara. Então, para você estar, assim, esse custo, essa especificidade, ela também tem que ter algum retorno. A arbitragem ela tem que proporcionar ao jurisdicionado alguma vantagem que ele também não consegue no processo civil estatal, e muito isso vai pela capacidade das partes de moldar o procedimento à legítima expectativa que as partes têm sobre a forma como deve ser solucionado aquele conflito. E assim, fazendo uma retrospectiva histórica, um pouquinho, talvez uns 5 minutos aí para fazer uma retrospectiva histórica, fica um pouco mais fácil de entender o que eu quero dizer com isso, né? E até para pontuar como é que isso funciona um pouco na prática, né? A gente tem no mundo ocidental 2 principais modelos de processo. Você tem um modelo, né, romano-germânico, que veio de Roma, foi adaptado lá pelos alemães, depois da queda do Império Romano, que é um modelo de civil law, um modelo hoje em dia da Europa continental, dos países da América Latina, e dentre eles o Brasil. E você tem um modelo anglo-saxão, que veio da Inglaterra e passou pelas suas antigas colônias, Estados Unidos, Índia, Nova Zelândia, Austrália, que é um modelo de common law, né? E
Basicamente, assim, o modelo de civil law era um modelo de processo escrito, né? Assim, quase não tinha prova testemunhal, a testemunha ela era ouvida na origem ali em segredo de justiça, não tinha muito contato do juiz com as partes, o processo ele era mais formal, e depois você teve até um movimento em favor da oralidade, que, enfim, tiveram várias reformas processuais no século XIX, aí você vai o CPC francês de 1806, o CPC alemão de 1877, o CPC austríaco de 1895, para tornar o processo mais oral, para tornar o processo o maior contato do juiz com as partes, o princípio da imediação, mas ainda assim era um processo essencialmente escrito e que preservava de alguma maneira o formalismo lá do processo romano canônico. Do outro lado, a gente tinha um processo anglo-saxão, que era desenvolvido em torno do júri. O júri, na origem, ele era uma testemunha que ia falar o que sabia sobre os fatos. Daí que vem o veredito. O veredito é dizer a verdade. Se chamava o júri, fala, júri, na aldeia aqui, o que aconteceu, quem pagou, quem não pagou. Aí o júri falava lá o que ele achava, o que ele via, e aquilo era o veredito. Depois ali na época, final da Idade Média, né, quando já teve uma urbanização maior, o júri ele deixou de ser uma espécie de testemunha e passou a ser o juiz do fato. Né? O juiz estatal julgava o direito e o júri julgava o fato. E naquela época, né, na Inglaterra, o júri era analfabeto. Assim, ele não conseguia ler nenhum documento. E a única forma que você tem de se comunicar com alguém que não sabe ler é você falando com ela. Então, o processo de common law era um processo oral. Né? Você não apresentar uma lista de uma petição de 50 páginas para o júri, naquela época não adiantava absolutamente nada, ele não sabia ler. Então, a forma de se comunicar com o júri era falando com o júri ou inquirindo testemunha. Você trazia uma testemunha, fazia pergunta que nem se vê hoje nos filmes. Né? Traz a testemunha, o sujeito pergunta para a testemunha e o contraditório era exercido através do cross-examination, que é o contra-interrogatório da testemunha. Uma outra parte ia e contra-interrogava aquela testemunha e assim, a partir daí, você ia apresentando e defendendo o teu caso para o júri. Né? É óbvio que esse processo, ao longo do tempo, ele foi sofrendo adaptação. Depois disso, você teve uma reforma da Equity Law, a unificação do Common Law com a Equity Law, que eu não vou tratar disso aqui, porque já é uma outra história. Mas, hoje em dia, o júri não existe mais na Inglaterra e o júri nos Estados Unidos só soluciona 1 ou 2% das demandas que são submetidas ao Poder Judiciário, porque se criou mecanismos para resolver isso ou por acordo ou antes do júri por decisão de julgamento antecipado e diversas outras questões. Mas, na essência, o processo de common law ele tinha essa carga muito acentuada de oralidade. E aí, na arbitragem, de uma certa forma, esses dois mundos se encontraram. E eles se encontraram especificamente no final da segunda metade do século passado. Por quê? Assim, a arbitragem era praticada ali na França, por algumas questões. Aqui no Brasil, até 1996, quando foi a lei de arbitragem, quase não tinha arbitragem. 2001, quando a arbitragem foi declarada constitucional, que começaram a surgir arbitragens, é uma coisa muito recente. Então, em termos mundiais, até a década de 70, quase não tinha arbitragem, as pessoas pouco falavam nisso. Mas aí começou a surgir a crise do petróleo. Então, você tinha disputas de empresas americanas com empresas da Líbia, do Oriente Médio, enfim, da Arábia Saudita, ou empresas americanas com empresas suíças ou alemãs. Você começou a ter disputas de valores muito elevados e de caráter verdadeiramente transnacional. E aí você tinha um problema, né? O americano estava brigando com uma empresa do Kuwait, ele não ia querer litigar no Kuwait e nem o cara do Kuwait ia querer litigar na corte de Nova York. Então eles tinham um problema, eles falaram, como é que a gente vai resolver isso? Né? A gente não consegue fazer um acordo. Eu não quero litigar no teu país, você não quer litigar no meu. Aí eles falaram o seguinte, não, vamos fazer uma arbitragem internacional. A gente vai escolher uma outra sede, que vai ser a sede da arbitragem, a França, ou a Suécia, ou onde quer que seja, que vai ser uma sede neutra.
Então, a arbitragem ela começou muito porque você podia escolher um lugar neutro para julgar aquela determinada disputa. E uma coisa importante da arbitragem, isso vale até hoje, é que você pode escolher quem vai julgar a tua causa, você pode escolher qual vai ser o direito aplicável, o sujeito pode escolher o direito brasileiro, o direito indiano, o direito português, assim, você pode escolher, desde que isso faça algum sentido, você pode escolher o direito aplicado, você pode escolher a sede, você pode escolher o idioma. Então, essa flexibilidade permitia que um americano e um saudita, por exemplo, levassem a arbitragem para Estocolmo, na Suécia, como sede, e aplicava a lei processual de Estocolmo, e eles escolhiam, por exemplo, a lei da Inglaterra, com os princípios do comércio internacional, e a arbitragem ia ser, por exemplo, em inglês. Né? Então, você tinha, a primeira grande atrativo da arbitragem internacional foi isso, trazer a discussão de dois países ou dois investidores inconciliáveis para um lugar neutro. Aí, quando essa arbitragem começava, né, chegava um sujeito lá que estava... E antes disso, era antes de globalização, do jeito que a gente conhece hoje, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, o sujeito chegava lá, ele não conhecia como é que funcionava o processo em outros países, e ele queria uma arbitragem que seguisse o processo que ele estava acostumado. Aí chegava um americano lá, ele queria um processo mais oral, que tivesse dias ou semanas de inquirição de uma testemunha, e aí o alemão, ou talvez o português, ele quisesse um processo mais parecido com o que ele estava acostumado. Então, os árbitros que começaram a desenvolver esse tipo de arbitragem, que eram arbitragens bilionárias, eles começaram a ter que acomodar essas expectativas. Então, a arbitragem ela também começou a ser um mecanismo de diálogo entre as diferentes culturas jurídicas e também um filtro de eficiência. Né? As pessoas começaram a ver o que de um determinado país funcionava em termos de processo e o que não funcionava. E depois disso tudo, essa flexibilidade na arbitragem, etc., permitiu que se criasse um modelo de processo arbitral que até hoje funciona na grande maioria dos países, que é a fase escrita parecida com o modelo romano-germânico e a fase oral parecida com o modelo de common law. Né? Na arbitragem você tem uma audiência muito importante, muito relevante, que dura vários dias para inquirir testemunha, mas também o processo é essencialmente escrito. Como ficou mais ou menos esse processo? Para começar uma arbitragem, há um requerimento de arbitragem, né? Geralmente se for uma arbitragem institucional, o sujeito diz quem são as partes, qual é o valor, qual é o pedido, qual é a causa de pedido. Outra parte vai responder esse requerimento, cada uma das partes vai escolher um árbitro, e esses dois árbitros vão, em comum acordo, escolher um terceiro árbitro. As partes vão sentar num determinado momento, fazer um termo de arbitragem. Nesse termo de arbitragem é que vai se estabilizar o pedido e a causa de pedir, ou seja, até o requerimento, do requerimento de arbitragem até o termo de arbitragem, você pode mudar o pedido e a causa de pedir. E nesse requerimento e nesse termo de arbitragem, as partes vão poder, junto com os árbitros, desenhar o procedimento. Vamos dizer o seguinte, vai ser alegações iniciais do requerente, que nada mais é do que a petição inicial do autor, a resposta a alegações iniciais do requerido, que nada mais é do que a contestação do réu. Aí você vai estabelecer os prazos, vai ser prazos de um mês cada petição, 15 dias, você vai estabelecer os prazos, vai estabelecer se vai ter ou não vai ter perícia, se vai ter ou não vai ter assistente técnico, se vai ter ou não vai ter audiência, se essa audiência vai durar um dia ou um mês. Né? Por exemplo, eu já tive arbitragens que não teve audiência, porque as partes entenderam que não era preciso ter prova oral, o árbitro entendeu que não era preciso ter prova oral. Eu já tive também uma arbitragem que teve uma audiência que durou 17 dias. Então, isso tudo é o que as partes e os árbitros tiverem de acordo, e é o árbitro, para que o negócio também não vire uma bagunça, é o árbitro que vai gerir o procedimento. Ele que vai conduzir o procedimento, mas sempre respeitando as legítimas expectativas das partes e, no caso de uma arbitragem internacional, as filiações jurídicas das partes, né? As expectativas da parte também, do ponto de vista das suas respectivas
nacionalidades. E a partir daí você começou a criar algumas regras e algumas leis para facilitar esse fluxo de arbitragem entre os países. A gente vai falar isso um pouco amanhã da Convenção de Nova York, que ela é de 1958 e que ela serve para tornar homogêneos os critérios de homologação e de execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Se criou também uma lei modelo, que é um soft law, uma lei modelo de arbitragem pela UNCITRAL, que ela serviu de inspiração para a lei de arbitragem de 110 países, inclusive a do Brasil. Isso é muito curioso. Se pegar as leis de arbitragem de todos os países, elas são muito parecidas, né, na sua estrutura. Os fundamentos de nulidade das sentenças geralmente são muito parecidos, as regras do procedimento são muito parecidas, porque as regras, principalmente no procedimento, respeitar o devido processo legal, respeitar o contraditório, a independência, a imparcialidade, a isonomia. Isso estando respeitado, as partes elas podem desenhar o procedimento junto com o árbitro da forma que elas quiserem. Pode fazer uma arbitragem que vai durar 1 mês, uma arbitragem que vai durar 3 anos. Assim, respeitado o contraditório devido ao processo legal, as partes estão livres para fazer um procedimento da forma que melhor lhes convier. Aqui, especificamente no direito dos seguros grandes riscos, você pode bifurcar o procedimento, ter uma parte para dizer se tem ou não indenização securitária, e se tiver, aí você tem uma segunda parte, eventualmente, para quantificar. Você pode ter a necessidade de ouvir por vários dias as pessoas envolvidas na contratação daquela apólice, corretor de seguro, os executivos, para saber se aquela exclusão era ou não, deve ou não ser interpretada de uma determinada maneira. Você pode permitir, por exemplo, que se colhe o depoimento das partes por escrito e depois submeter para o cross-examination. A arbitragem ela permite várias nuances procedimentais para que se adapte aquele procedimento especificamente à necessidade das partes, né? E isso é muito, muito interessante porque, por mais que o processo estatal ele tenha, através do negócio jurídico processual e as cláusulas de negócio jurídico, com as convenções processuais atípicas, permitido que se flexibilizasse o procedimento, isso na prática, infelizmente, não acontece, né? E na arbitragem, isso é a essência do procedimento arbitral. É ele ser flexível, ele ser previsível, né? O procedimento ser eficiente, né? do ponto de vista de tempo e de custo, ele não ter idiosincrasias processuais de regras assim antigas, de foro que eventualmente não façam sentido. E no direito brasileiro, pela autonomia da vontade, o Brasil consegue absorver e depurar o que tem de mais moderno na arbitragem internacional. Aqui, por exemplo, em perícia, você pode usar witness conferencing, hot tubbing, todas essas técnicas que se usam na arbitragem internacional. A autonomia da vontade no direito brasileiro permite que se use aqui também. Então, a nossa arbitragem ela é muito desenvolvida. Os advogados de alto nível que trabalham na arbitragem, os árbitros experientes, assim, eles conseguem navegar em qualquer arbitragem em condição praticamente de igualdade com qualquer escritório americano ou inglês. Talvez esses escritórios tenham mais estrutura, porque eles são maiores, etc., mas em termos de qualificação de uns 20 anos para cá, o pessoal aqui no Brasil se qualificou muito nesse sentido. Você tem, assim, advogados de arbitragem que são top de linha no mundo. Isso se reflete também na nossa arbitragem, né, que ela é muito desenvolvida e, pelo menos como modelo processual, a arbitragem ela tá preparada aí para adaptar os anseios e as necessidades das partes, criando um procedimento que vai ser tailor-made para uma determinada disputa. Então, basicamente, respeitando o devido processo legal contraditório, não tem jurisdição sem contraditório, a isonomia, a imparcialidade, a independência, você tem uma zona de liberdade imensa para modular ou confeccionar esse procedimento
de acordo com a vontade das partes. Isso é um direito das partes, mas também é um dever do juiz controlar esse procedimento, gerir o procedimento e, enfim, impedir também que as partes criem um processo que não vai levar a lugar nenhum. O árbitro ele tem esse dever também de entregar e de um processo que seja eficiente. É o que se chama de jurisdição interativa. Ele vai interagir com as partes, mas também vai ter amplos poderes para conduzir o procedimento. Essa regra não vai estar na lei de arbitragem, mas muitas vezes vai estar no regulamento das câmaras de arbitragem, né? Uma regra genérica dizendo que o árbitro tem plenos poderes para conduzir o procedimento. Vai estar na regra da CCI, da LCIA, aqui da CCBC, com diferentes redações, mas com essa mesma ideia, né? Então, assim, basicamente, né, é por aí que estão as principais vantagens da arbitragem. Você tem um procedimento que é mais sério do que o procedimento judicial. Você tem um procedimento que ele é mais flexível e, de uma certa forma, ele tende a ser mais eficiente do que o procedimento judicial. Você pode escolher um julgador que é mais especializado naquela matéria, ainda mais em matérias que o judiciário não vê com frequência, né, que isso também não tem é uma vantagem também em relação ao processo judicial. A arbitragem ela pode ser confidencial, que muitas vezes também é uma vantagem, já que as partes não querem expor os seus negócios, as suas, enfim, as suas informações confidenciais, seja para o público em geral, seja para a concorrência. E o processo judicial ele é público, salvo raras exceções. A arbitragem, a regra é que ela seja confidencial. E o grande, talvez, grande entrave da arbitragem seja o custo. Se uma demanda hoje em dia ela não envolver uma quantia significativamente expressiva, a conta não fecha tanto na arbitragem, né? Você não faz muito sentido ir para a arbitragem com uma demanda talvez de 5 milhões. Né? O custo vai ser muito alto perto do valor envolvido. Mas se você tem uma arbitragem de 50, 100 milhões e tudo, e interessa para as partes essas vantagens, talvez já comece a fazer sentido ir para uma arbitragem. Mas, sem dúvida nenhuma, não é a melhor solução sempre, nem em qualquer hipótese. Né? O judiciário, ele, na grande maioria das vezes, entrega uma prestação jurisdicional adequada, mas tem casos que se demandam uma celeridade, uma flexibilidade e um conhecimento muito específico que, na grande maioria das vezes, o judiciário ele não está preparado por razões institucionais e isso em qualquer lugar do mundo para entregar aquilo com a mesma velocidade e com a mesma especialização que a arbitragem bem estruturada poderia fazer. Então, acho que é mais ou menos isso, sim, tentando resumir para vocês, né? Hoje a gente falou um pouco do que é arbitragem, né? Que ela é jurisdição, do que seria o critério, a arbitrabilidade subjetiva, e o que seria a arbitrabilidade objetiva, né? A convenção de arbitragem teve uma participação aí muito pertinente também sobre como flexibilizar ou como afastar essa questão da adesividade, né, do caráter adesivo da convenção de arbitragem, mas se não houver nenhuma manifestação inequívoca do segurado ou do tomador, esse contrato vai ser entendido como de adesão. A gente falou também da importância do árbitro, de se escolher o árbitro certo para resolver uma determinada disputa. E a parte que eu acho mais interessante dessas principais características do procedimento arbitral que permitem que o procedimento seja flexível, previsível e que ele atenda, na maioria das vezes, às legítimas expectativas das partes. E mais do que isso também, para vocês pensarem a arbitragem, principalmente a arbitragem internacional, como uma forma de diálogo entre vários sistemas jurídicos e também uma forma de, inclusive, ajudar o desenvolvimento do direito, principalmente o direito processual, em determinados países. Né? O nosso CPC
ele aproveitou diversos institutos, ele se valeu da arbitragem para trazer diversos institutos aí que são vistos como novidade no CPC. Convenção processual atípica, a inquirição direta da testemunha, a oitiva lá do conjunta do perito e do especialista, e diversas outras questões que o CPC trouxe, que ele se valeu da experiência da arbitragem. Então, muitas vezes, até o legislador ele olha para a arbitragem, vê o que está funcionando, que é um ambiente muito mais livre para fazer testes, e traz isso para o processo estatal. Então, a arbitragem também ela tem uma importância de construção e de melhora dos diferentes modelos processuais ao redor do mundo e também o brasileiro. E, enfim, ela oferece uma série de vantagens e de desafios para o direito dos seguros, né? Principalmente nesses grandes riscos, que a confidencialidade é uma parte importante, né? Encontrar alguém especializado na matéria também é uma questão importante. Poder fazer isso de uma forma rápida é fundamental e ter a possibilidade de criar um procedimento arbitral específico para aquele tipo de disputa também pode ser um grande atrativo para se optar pela arbitragem ao invés do Poder Judiciário, ou também existem outras questões que o Poder Judiciário pode ser o mais adequado. Isso não é uma regra absoluta, né? Tem que olhar o caso, olhar as peculiaridades do caso e ver qual seria a melhor forma de solucionar aquele determinado conflito. Eu, como prometi, a minha parte aqui da exposição, eu queria fazer uma exposição rápida, trazendo os conceitos para vocês. Eu vejo que está quase todo mundo ainda aí, agradeço aí a presença de vocês até agora. Eu não vou falar durante 2 horas, porque assim, não quero cansar e exaurir ninguém. Acho que depois de 1 hora e pouco, as pessoas já não prestam mais tanta atenção, então eu prefiro, às vezes, até condensar o que eu vou falar em 1 hora do que eu ficar aqui falando horas e horas e horas e até mesmo cansar vocês, porque é muita informação. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação, vai ser um prazer aqui a gente continuar discutindo e continuar tratando aí desses assuntos na medida aí dos temas que interessem a vocês. Por favor, se alguém tiver alguma coisa para comentar ou para perguntar, estou aqui à disposição. Tiago, agora é com você, cara. Você faz uma pergunta aí, já que ninguém tem uma pergunta, você faz uma pergunta aí para a gente encerrar, para não encerrar sem nenhuma pergunta, né? Tá, deixa eu pensar aqui. Pode perguntar. Talvez seja a dúvida de alguns aqui. A questão da independência e imparcialidade do árbitro, né, que você comentou. E aí eu lembro que você mencionou que a independência ela é mais objetiva e a imparcialidade ela é mais subjetiva. Eu não sei se você poderia dar algum exemplo aí, mais o pessoal visualizar melhor. Uma boa observação. Boa noite. Boa noite. Professor, eu poderia emendar também nessa pergunta? Aqui está falando a Adilson. Eu queria emendar também. As câmaras, elas podem fazer como a gente tem súmulas ou procedimentos ou jurisprudência, decisões que a gente pode utilizar. Como que funciona também com relação a isso? Eu não sei se de repente já daria para emendar junto com a pergunta do Dr. Tiago aí e alguma coisa nesse sentido, ou não tem isso por ser uma câmara privada. Eu trato exclusivamente deste assunto, dessas partes que estão litigando. Vamos usar até uma analogia, como uma dieta. Essa dieta é para essa pessoa, para esse perfil, entendeu? Seria mais ou menos algo desse tipo ou não? A gente tem total ou parcial, isso é público ou não é público, enfim. Adilson, obrigado pela tua pergunta. A tua pergunta é excelente,
Eu vou até responder a sua antes da do Thiago, porque ela é até mais difícil, né? É, Desculpa aí, doutor Tiago. a discussão, você tem uma discussão sobre jurisprudência arbitral, né? Existe uma Câmara que toda a arbitragem é pública. Você pode assistir na internet a audiência arbitral e você pode ler todas as petições dessa arbitragem. E até quem tiver interesse, eu até recomendo que o faça, que é bem interessante, né? Por Que assim, favor. se chama Câmara ICSID, em Washington. É a Câmara que você julga as arbitragens de investimento. Lá, por exemplo, você vai ver demarcação de país na África, nacionalização de poço de petróleo no Oriente Médio. São as arbitragens assim, mais gigantescas e as mais relevantes, são, pelo menos do ponto de vista assim, internacional, costumam ser submetidas a essa Câmara. Aí você vai perguntar, tem alguma arbitragem do Brasil lá? Não, porque o Brasil nunca assinou um tratado de investimento, nem um tratado bilateral de investimento, nem a Convenção de Washington, que é a ICSID. O Brasil até assinou, mas ele não ratificou, então ele não é parte. Muitas vezes, uma empresa brasileira ela participa disso através de uma subsidiária em outro país, que seja signatário dessa Convenção de Washington, e essas arbitragens ICSID, elas aconteceram recentemente muito na Argentina. Quando a Argentina deu um calote internacional, essa Câmara ela foi muito utilizada para julgamentos de investidores contra o governo da Argentina. Tá? O Estado que é signatário de uma convenção de Washington, que é essa convenção de ICSID de investimentos, ele se submete ao tribunal, ao regulamento da ICSID, caso um investidor entre com uma arbitragem contra ele, né? E aí o investidor escolhe um árbitro, o Estado-nação escolhe outro árbitro, e esses dois escolhem o presidente. Aí essa, Dilson, é uma arbitragem totalmente pública, que a sentença arbitral, ela vai ser disponibilizada na internet, e ela vai ser usada não como precedente, no sentido de ser vinculante, né? Porque isso não acontece na arbitragem ICSID, mas ela vai ser usada muitas vezes como exemplo. Teve na Argentina ali, quando a Argentina não pagou, o investidor tal, etc., o tribunal, composto por esses eminentes árbitros aqui, decidiu assim. Então, tem um critério, eu quero que aplique esse critério aqui. Isso funciona perfeitamente em arbitragem ICSID. Nas arbitragens comerciais, isso normalmente não acontece, porque, como eu disse aqui, na grande maioria das vezes, as arbitragens elas são confidenciais. Então, se você for na maior câmara de arbitragem hoje em dia do mundo, que é a Câmara de Comércio Internacional em Paris, que tem até uma filial no Brasil, você não vai saber quais foram as sentenças. A ICC até há muitos anos atrás publicava algumas sentenças sem mostrar o nome das partes, mas você não tem como saber o que aquilo está, qual foi realmente a decisão dos árbitros naquela sentença. E as pessoas que advogam contra a confidencialidade na arbitragem, que acham que a arbitragem não tem que ser confidencial, é muito também nesse sentido. Vamos ter acesso a essas decisões, né? A B3, que é a Câmara de Arbitragem do Mercado, ela publica algumas ementas das arbitragens que são julgadas lá, até para servir de orientação para o mercado. Porque as companhias abertas que têm ação listada no ramo de mais alta governança na Bolsa, que é a B3, elas têm que colocar no estatuto uma cláusula compromissória. Então, qualquer disputa entre essa companhia, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Ambev, seja lá o que for, e o investidor, ela vai ser submetida via de regra na B3. E aí essa disputa ela não vai ser divulgada para o Brasil inteiro, mas a B3 costuma fazer uma ementa, pelo menos, dessa sentença. Existe uma discussão de que as arbitragens envolvendo a administração pública, elas têm que ser divulgadas para o público, e a maioria delas você também consegue ter acesso na internet a sentenças arbitrais envolvendo as empresas estatais. Por exemplo, vai ter uma arbitragem que envolve o reequilíbrio econômico-financeiro
de uma rodovia. Você consegue ter acesso ao que foi decidido nessa arbitragem, porque aí está um interesse público, né? Saber quanto que uma determinada concessionária está recebendo ou não para operar aquela rodovia. Mas o que a gente está falando aqui, né, são arbitragens, eu até fiz esse corte, mas a tua pergunta é ótima, são arbitragens comerciais envolvendo grandes riscos de empresas privadas ou até empresas públicas, mas que contratam uma apólice de seguro, né? Isso provavelmente vai para uma Câmara que não vai divulgar essa sentença porque ela não está autorizada a fazer isso, né? Muitas vezes se tem ciência desse tipo de sentença quando a parte que perdeu a arbitragem resolve anular a sentença. Ela entra com uma ação anulatória e ela, como ela vai anular a sentença, ela tem que juntar a sentença, né? Senão o tribunal, o juiz não vai saber o que ela está querendo anular. Aí, no momento que essa parte que entra com uma ação anulatória junta a sentença, que é o ato que ela pretende que seja anulado, aí o mercado, as pessoas vão ter noção, vão ter ciência do que foi decidido numa determinada arbitragem. Mas, via de regra, existem muitas arbitragens que ninguém sabe o que estão acontecendo, né? Óbvio que as arbitragens gigantescas, ainda que elas sejam secretas e confidenciais, elas acabam, pelo menos, a existência dela vazando na imprensa, né? As pessoas ficam sabendo de que tem uma arbitragem gigante contra a Petrobras ou contra uma empresa internacional, etc. Isso acaba sendo publicada a existência dessa arbitragem. Às vezes uma companhia aberta publica isso como fato relevante, que tem uma arbitragem e tudo, mas dessas arbitragens, pelo menos securitárias, quem não está participando delas não consegue ter acesso e saber o que foi decidido, salvo se essa sentença for para o judiciário para ser executada, ou se ela for ao judiciário, ou se é uma parte tentar anular ela no judiciário. Entendi. Então, Adilson, tirando esses exemplos que eu te dei, sendo o da Exceed assim, o mais contundente, até porque lá é tudo público, você pode... Eu não sei se dá para assistir ao vivo a audiência arbitral, mas talvez até dê, eu não sei, mas você pode... Outro dia eu assisti uma audiência arbitral, outro dia não, tem uns 2 anos isso, eu assisti uma audiência arbitral, eles estavam discutindo a demarcação de um país na África. É um negócio, assim, interessantíssimo, tá? Aí você vê os melhores advogados do mundo, estava lá o Gary Bourne, Ian Paulson, um tribunal enorme, é bem interessante. Mas são disputas de investimento, né? De investidores contra um determinado estado que são signatários aí dessa convenção de Washington ou algum tratado bilateral de investimento, coisa que o Brasil optou por não ser, né? Mas, assim, das arbitragens de seguro, tirando essa hipótese de ação anulatória na sentença arbitral, ou de as partes resolverem abrir mão da confidencialidade, o que é muito raro, dificilmente a gente vai, se a gente não tiver, eu e você ali advogando, ou de nós sendo árbitro, ou exercendo alguma atividade na arbitragem, a gente provavelmente não vai ter acesso a ela, né? Eu achei também interessante quando você disse essa questão das companhias e publicação, né? Porque eu, antes de ser advogado, eu sou contador também. E aí eu achei interessante também essa coisa que a importância das boas práticas contábeis, e até agora com a convergência da contabilidade internacional e FRS e tal, isso está incluso dentro das notas explicativas, até que há uma discussão com relação porque isso tem uma relevância para o balanço numérico, né, relacionado a valores, de que há uma discussão em Câmara arbitral sobre, talvez não entrar com o tema, mas sim a relevância dessa ação junto, né, ou inclusão de uma ementa, como o doutor mesmo disse, enfim. Assim, se você tem uma empresa que é requerida, né, ré, num procedimento arbitral, e contra ela foi proposta uma arbitragem de 500 milhões, provavelmente ela vai ter que provisionar isso no balanço. Sim, sim, até porque os investidores também precisam saber da relevância, né? Exatamente, ou se for uma companhia aberta, provavelmente, dependendo da arbitragem e da questão, ela vai ter que publicar isso em fato relevante na CVM, ela vai ter que informar isso para o investidor, seja através de fato relevante, ou vai ter que simplesmente provisionar no balanço, né? Estou sendo aqui
processada numa arbitragem de 500 milhões. Essa rubrica aqui no balanço, enfim, qual vai ser o grau de detalhe que essa companhia vai dar já é uma outra história, mas que se espera que a contabilidade reflita essa realidade, com certeza. Certo. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado a você, Adilson. Agora, respondendo à pergunta do Tiago, né, qual seria um exemplo de independência e imparcialidade? A independência é objetiva porque ela pressupõe um vínculo da parte com o julgador. Por exemplo, o julgador, ele é pai da parte. Ele não é independente, porque ele tem um vínculo de sangue, de parentesco com a parte. Né? O julgador, ele é o sócio da parte, ou ele é o patrão, ou ele é o empregado, ele é o chefe, ou ele é enfim, tem alguma relação de emprego com a parte. Ele também não é independente, seja porque ele é subordinado ou a parte é subordinada a ele, seja lá o que for. Então, a independência é um critério que você afere por laços objetivos, né? Que sejam econômicos ou afetivos ou profissionais. A imparcialidade não, a imparcialidade é subjetiva porque você só afere quando as coisas estão acontecendo. Né? Aquele árbitro, ele dá um prazo para uma parte, enfim, de um mês, e para outra parte ele dá um prazo de um dia, ele tá sendo parcial, ele não está tratando as partes de uma forma isonômica. Né? O árbitro, ele vai distribuir lá, cada parte arrolou 5 testemunhas. Né? Aí o árbitro vai dar 5 horas para uma parte e vai dar 30 minutos para outra. Dificilmente ele está sendo imparcial. Então, a parcialidade vai muito mais na linha de como o árbitro trata as partes, de como o árbitro ele conduz o procedimento e a necessidade que o árbitro tem de garantir a isonomia entre as partes e também de demonstrar que ele é desinteressado no resultado do litígio. Se espera que o árbitro ele julgue a causa de uma forma totalmente imparcial e independente, ou seja, que ele seja totalmente desinteressado de quem vai ganhar, de quem vai perder, do que isso vai significar para a parte. Se espera que ele aplique o direito ao caso concreto que está sendo submetido a ele, sem nenhum interesse emocional ou financeiro no resultado daquilo que ele está julgando, né? É isso que é ser, ao mesmo tempo, independente. Basicamente, né? No grosso modo, é isso que é ser independente e imparcial. Mais alguém gostaria de levantar um ponto? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma observação, eu acho que hoje a gente encerra por aqui. Amanhã a gente continua também, sem prejuízo de alguém trazer uma dúvida que surgiu hoje ou que surgiu depois amanhã. E vamos encerrar aqui por hoje. E estamos aqui, ó. O Daniel botou como fica a questão da adesão na hipótese de apólices contratadas em favor de beneficiários. Qual seria o exemplo aqui, Daniel? Está dizendo o seguinte, uma companhia aberta contrata com uma seguradora, um B&O, e aí, em favor dos executivos, né, que são os directors and officers aí, e como é que fica a vinculação desses executivos à cláusula compromissória? É essa a pergunta? Aqui a via de regra, o executivo ele tem a faculdade ou não de entrar com a cláusula compromissória, mas na parte o que acontece, né?
o grande indenização do D&O é custo de defesa, né? E o custo de defesa, geralmente, é adiantado pela companhia, né? O D&O ele sofreu uma ação da CVM ou do TCU, e aí ele tem que é o custo de defesa? Ele precisa de um dinheiro para contratar um advogado para ir lá defender ele, né? E aí ele vai, ativa esse seguro, mas geralmente a companhia, se for uma companhia grande, ela antecipa esse dinheiro para o D&O, né? Se os honorários forem razoáveis, etc. E aí a companhia ela acaba se subrogando no direito desse D&O de cobrar esse custo de defesa da seguradora. Então, como na prática há uma subrogação, você acaba não tendo que levar muito em consideração o efeito da cláusula compromissória em relação ao beneficiário. Porque o beneficiário, no caso do D&O, ele recebeu o dinheiro, e para ele pouco importa se é da seguradora ou da companhia, né? Ele recebeu esse dinheiro para pagar os custos de defesa, e aí, provavelmente, a companhia que pagou a ele vai se subrogar no direito dele e vai cobrar da seguradora, a título de que se chama na apólice de cobertura B, né? Que vai ser em nome do beneficiário. Mas se for o beneficiário em si, com certeza, enfim, não faria muito sentido ele ser processado pela seguradora, porque a seguradora não vai ter nenhuma, enfim, a não ser que fosse para reaver uma quantia já paga, mas a regra acho que seria essa mesmo. Ele teria a faculdade ou não de entrar com uma arbitragem, mas na prática ele vai receber da companhia. A companhia vai, na grande maioria das vezes, antecipa esse valor e a companhia vai buscar da seguradora a título de reembolso. E aí, se a seguradora não pagar, seja qual for o motivo, vai haver uma arbitragem da companhia contra a seguradora para discutir essas verbas. Mas a pergunta é bem interessante. Acho que dependeria, sim, de você avaliar a manifestação de vontade do beneficiário em fazer ou não parte, em aderir ou não ao compromisso arbitral. Uma boa pergunta. Disputa societária interna, aqui o Daniel colocou no chat, entendi. Pensei na hipótese de uma disputa societária interna. Por exemplo, mas a disputa, aí já não é, tudo bem, mas aí já não é seguros, né? Seria, na natureza, uma disputa acionista majoritário, usa estratégia para fazer pressão no conselho. Você está dizendo o seguinte, a ação do acionista contra a companhia, a ação do acionista contra o administrador como substituto processual da companhia, é isso? Tá, ele disse que sim aqui. Então, o que o Daniel está dizendo é uma coisa muito interessante, mas não tem nada a ver com seguros, mas é muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, quando o administrador da companhia ele causa um dano, né? A lei das SA, ela diz que, prioritariamente, quem sofre o dano é a companhia, né? Se a companhia ela não processar o administrador, um acionista que tem um determinado número de ações, aí vai depender do quão pulverizado é o capital dessa companhia, ele pode entrar com o que se chama nos Estados Unidos de derivative lawsuits, que é uma ação derivada. Ele entra com uma ação contra o administrador, mas na qualidade de substituto processual da companhia. Ele entra, é um fenômeno processual de legitimidade extraordinária. Você processa alguém exercendo um poder processual, mas exercendo um direito de terceiro. Nesse caso, o acionista minoritário ou um acionista que compõe um determinado quórum, ele processa a companhia, ele processa o administrador pelo dano que o administrador causou à companhia. Então, na verdade, o pedido dele, a causa de pedir formulado contra esse administrador, é baseado num direito de titularidade da companhia. É uma legitimidade extraordinária. E aqui, nesse caso, se tiver cláusula compromissória no estatuto, eu entendo
enfim, pensando rápido aqui, que isso seria por arbitragem, porque tanto o acionista quanto a companhia, e se o administrador também tiver vinculado à cláusula compromissória, você vai fazer isso via arbitragem. A maior discussão hoje em dia em arbitragem societária não é nem essa, são as arbitragens societárias coletivas, quando você tem um direito individual homogêneo, ou seja, é um direito que um acionista... Nos Estados Unidos, isso acontece no judiciário, essas class actions, né? Vocês lembram, por exemplo, quando acontecia um fenômeno de corrupção no Brasil e a ação dessa empresa brasileira na Bolsa de Nova York despencava. Então, todos os acionistas sofriam prejuízo, né? Então, você tinha, nos Estados Unidos, você tem um mecanismo de representatividade adequada. Vários acionistas vão entrar com uma ação contra essa companhia e o juiz, lá com os critérios do Código de Processo Civil americano, vai escolher um acionista, um grupo de acionistas para representar a companhia, para você não ter 5.000 ações contra a mesma companhia. E aí esse acionista ele vai representar a companhia e o que ele conseguir para ele vale para todo mundo. Se ele disser que a ação dele desvalorizou 20%, todo mundo que estava na mesma situação que ele vai ter vai se entender que a ação desvalorizou 20%. E aí nos Estados Unidos você tem um mecanismo de opt-out, que é o seguinte, está todo mundo vinculado, salvo se você pedir para sair. Você tem um momento processual que vai dizer o seguinte, eu aqui, a Fabiana, o Thiago e tudo, eu não quero ser representado aí por esse acionista, eu quero eu mesmo propor a minha ação. Aí eu notifico o juiz e falo, juiz, esse cara não me representa, eu entrei com a minha ação aqui e a minha ação, também se o cara perder, eu posso continuar, e se o cara ganhar, eu também posso perder e não me aproveitar do resultado dele, né? No Brasil, esse é uma grande... E nos Estados Unidos, esse tipo de disputa societária acontece no judiciário, geralmente num tribunal federal, onde fica localizada a Bolsa. Se for na Bolsa de Nova York, vai ser no Tribunal Federal de Nova York. Aqui no Brasil, se o estatuto tiver cláusula compromissória, ainda se debate muito como seria adaptado o processo coletivo dentro da arbitragem. Como é que você vai fazer essa questão da representatividade adequada? Como é que vai ser tratado o direito individual homogêneo? Vai ser o modelo de opt-in ou opt-out, né? Você tem que manifestar a vontade para entrar ou você tem que manifestar a vontade para sair? Porque a arbitragem é manifestação de vontade. Você é automaticamente representado por alguém ou você precisa manifestar a sua vontade para que alguém o represente, né? Então, isso... essa acho que, Daniel, é a grande discussão hoje em dia, talvez, dessas arbitragens societárias, as arbitragens coletivas no direito societário. Aí, o Daniel tem outra observação aqui. Hipótese de de-novo em que as custas não fossem adiantadas pela companhia por algum motivo litigioso. Né? Tá. Então, essa é a hipótese. Se o de-novo ele quiser processar a companhia, a gente tem que ver como vai estar a cláusula compromissória, etc. Mas eu entendo que ele pode ir ou para o judiciário ou para a arbitragem, porque ele, teoricamente, não está vinculado a uma cláusula compromissória que ele não assinou e, enfim, a não ser que tenha alguma manifestação de vontade no de-novo nesse sentido, ou que você entenda que o direito dele, enfim, só pode ser exercido por arbitragem, mas aí você precisa também encontrar algum tipo de manifestação de vontade, seja a extensão da cláusula compromissória, subrogação ou alguma aquiescência posterior. Mas acho que no caso de não ser adiantado, seria mais ou menos esse o cenário. Eu estou tentando me lembrar aqui se eu já vi alguma arbitragem do D&O contra a seguradora. Eu não me lembro, porque na maioria das vezes era da companhia contra a seguradora, seja arbitral ou judicial, porque a verba geralmente era adiantada e a companhia se subrogava no direito do D&O de pedir o reembolso a título de cobertura B e não de C, né, que era da companhia em si, mas a companhia em nome de um terceiro contra a seguradora. Mas excelente colocação, bem bacana aí, bem sofisticado o teu exemplo.
Bacana. Então, senhores, se ninguém tiver mais nenhuma, se alguém tiver, um prazer aqui a gente continua. Aqui agradeço aqui a Dinorá, obrigado pelo gentil elogio. E a Mari perguntou se eu tenho alguma literatura para indicar, especificamente sobre o quê? Assim, isso é uma coisa mais completa sobre arbitragem, que comente a lei ou algum ponto específico, qual que você... arbitragem de... assim, um livro que é sempre bom para começar o estudo da arbitragem no direito brasileiro é o livro do Carmona, né? Arbitragem em Processo. Esse é talvez, assim, ele é bem genérico, bem geral e bem profundo ao mesmo tempo. Assim, talvez seja um dos melhores livros aí, um dos mais tradicionais. Todo mundo que estuda arbitragem acaba lendo esse livro, né? Assim, o Carmona foi um dos pessoas que elaboraram a lei de arbitragem, da aula de arbitragem na USP há muitos anos, tem uma experiência enorme. O livro dele já não é atualizado há alguns anos, mas em termos de precisão dos conceitos, de exposição e tudo, é um livro assim que é quase que uma referência automática para quem quer estudar sobre o tema. Aí, se você for para a arbitragem internacional, você tem aí uns livros do Gary Bourne, que é a International Commercial Arbitration, são 3 volumes enormes. Você tem o do Alan Hadfield e Martin Hunter, que é também International Commercial Arbitration. Aí você tem vários e vários e vários livros, mas mais voltados para a arbitragem internacional. Você tem artigos, assim, a revista do CEBAR, a revista de mediação e arbitragem, você tem uma profusão aí de artigos também sobre arbitragem. E eu mesmo escrevi um livro sobre arbitragem, né, o Cross-Examination no processo civil na arbitragem. Deixa eu até ver se ele está aqui. Acho que está aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó, também. Mas aí não é mais específico, né? Mais sobre a produção da prova. E, enfim, mas acho que começaria pelo do Carmona. É um belo. Tem um livro fantástico de arbitragem também, do Dinamarco, Arbitragem na Teoria Geral do Processo. Esse livro, o Dinamarco é genial e ele tem uma visão muito processual da arbitragem, mas assim vale muito a pena ler também o livro do Dinamarco. Talvez começasse por esses dois. Arbitragem em Processo, do Carmona, que é um comentário à lei que ele mesmo ajudou a fazer, e o do Dinamarco, né? Arbitragem na Teoria Geral do Processo. Acho que seriam aí os principais para a gente, para vocês começarem. E obrigado, estou olhando aqui tua mensagem também, Mari, obrigado. Mari Tanizaka, você trabalha com arbitragem? Ou você e o Daniel? Não, professor, eu comecei a ter contato com a parte de mediação e arbitragem há pouco tempo. Eu sou arquiteta, engenheira, faço perícias e na área da engenharia e arquitetura. E comecei há pouco tempo a me interessar por esse tema. Né? Bacana. Porque eu comecei a fazer trocas de informações com alguns professores de perícia, né, que são peritos, e aí eles me falaram para estar pesquisando essa área. E você sabe que tem muito perito de engenharia que só trabalha em arbitragem, né? Seja como perito mesmo indicado pelo árbitro ou como assistente técnico indicado por uma das partes, porque as grandes causas de construção hoje em dia, né, hidrelétrica e rodovia e tudo, porque é um volume de documentos assim gigantesco e uma complexidade enorme que esse tipo de causa vai para a arbitragem. E geralmente são perícias complexas e que demandam aí, enfim, sempre demandam engenheiros, né?
Então, é um mercado bem bacana para você aí entrar. Eu mesmo já trabalhei numa arbitragem securitária até, que envolvia um acidente, né, numa construção. E foram vários professores de engenharia como assistente técnico. O tribunal acabou nem nomeando perito, ele ficou só com os assistentes técnicos das partes. Mas tinha geólogo, tinha engenheiro, assim, e tem engenheiro que só trabalha com arbitragem como assistente técnico. Assim, isso é bem bacana. Aí eles acabam tendo Eu estou fazendo introduzir isso, né? vários cursos, eu estou me especializando, me aprofundando na parte de perícia, né? E agora estou começando a parte de arbitragem e mediação. E também me falaram para procurar o Instituto de Engenharia também, em São Paulo. Então, para entrar em contato, porque lá parece que eles têm uma câmara também de arbitragem e mediação. Então, eu tô me formando, né? Bacana. Não, é uma área assim que tem bastante gente, mas acho que ainda tem muito espaço, porque nessas arbitragens de construção e que envolvem questões de engenharia, é raro, mas às vezes até o engenheiro é indicado para árbitro. Às vezes um dos membros do tribunal arbitral às vezes é engenheiro. Eu já vi isso acontecer. De tão, às vezes, tão relevante que é a questão da engenharia na resolução da disputa, mais até do que, às vezes, a questão jurídica. Então, bacana, assim, acho que é um ramo que você vai encontrar muito espaço aí, questões bem interessantes. Sim, é que eu estou aprendendo, que eu estou entendendo também que a arbitragem é muito uma coisa mais de especialistas, né? Seja nas áreas, independente da área que atue, que o árbitro seja, mas é importante do árbitro saber, entender do assunto, né? Do que se trata, o contexto, né? Que nem a engenharia, ela tem muitas normas, né? Muitas que é complexo mesmo, é isso que você falou, é muito complexo, né? Na área da construção. Com certeza, assim, o árbitro ele tem que entender do negócio e por mais que o árbitro, seja um advogado, um professor, ele esteja acostumado a tratar dessas questões de engenharia e tudo, ele não é um engenheiro, então ele sempre vai precisar do apoio de um assistente técnico ou de um perito, né, para ir nas questões ali específicas de engenharia, sem dúvida nenhuma, assim, é uma área que os engenheiros aí navegam muito bem, né? Sim. É por isso, assim, eu achei muito interessante, porque eu sempre pensei que a arbitragem, mediação e conciliação fosse estritamente da área do direito, né, que não fosse aberto para outras áreas. E a minha surpresa de pouco tempo atrás, que eu comecei a entender, quer dizer, pesquisar e assistir algumas palestras e aulas, eu estou entendendo mais ou menos a função do árbitro, do mediador e de um conciliador, né? Para mim é muito importante só a aula também, porque fala de Legal. contratos, né? Eu acho que em todas as áreas existem os contratos, né, e as cláusulas que a gente tem que entender o que está se tratando também. Eu acho muito importante, por isso que assim, eu estou na sua aula exatamente por isso, para entender o processo da arbitragem de contratos, arbitragem, como o senhor também falou, da parte da Bolsa de Valores, né, que tem bastante conflitos, né, em alguns momentos, né. Então é isso, professor, mas agradeço pela aula, agradeço pelas indicações literárias, de literaturas aí para estudo. Eu estou tentando me aprofundar cada vez mais nesse novo mundo aí.
Bacana, Mário, muito bacana. Te agradeço aí pela gentileza aí do seu elogio. E vai ser um prazer aí a gente conversar sobre arbitragem nesses poucos encontros aí que nos restam. Também depois disso, assim, se qualquer um de vocês quiser me mandar um e-mail para trocar uma ideia ou pedir alguma referência bibliográfica, assim, vai ser um prazer. Pô, se eu puder aí ajudar É vocês de uma alguma coisa, forma. é uma outra coisa que eu tenho questionado, né? São questão de mestrado, porque eu vejo que vocês, muitos árbitros mediadores, têm mestrado, doutorado, o LLM, são especializações da área, né? Então, estou querendo também me aprofundar nessa parte também. Bacana, bacana. Acho que isso, né, dependendo da função que você vai querer exercer na arbitragem, né, se você for exercer uma função tipicamente assim de assistente técnico, de questões de engenharia, né, isso talvez seja importante, mas não é fundamental. Mas se você for mais para a parte de ser advogada e de ser árbitra, aí isso se torna ainda mais importante, né? Se torna quase que essencial você conhecer a, a fundo essas questões aí típicas da arbitragem, né? E, enfim, estudar só faz bem, né? Só faz bem, com Sim, certeza. sim, concordo. Mas eu gostei muito da sua aula. As perguntas dos colegas também foram importantes para dar mais um embasamento em alguns pontos. É muito importante entender os mundos, né? Porque são vários mundos que, de repente, no fundo, se convergem num ponto, né? E aqui é muito pouco tempo, né? Então eu também a ideia era traçar um panorama e aprofundar de acordo também com o interesse ou com a pergunta de vocês, porque eu imagino que aqui seja uma turma bem heterogênea, né? Você pode ter um grande especialista em arbitragem aqui, que já trabalhou em várias arbitragens, já estudou arbitragem, e você pode ter alguém que está tendo o primeiro contato. E assim, você falar ao mesmo tempo para essas duas pessoas é um desafio. Você não pode nem querer aprofundar demais e nem também falar uma coisa que é muito, muito básica, né? É diferente de você vai falar no doutorado da USP de arbitragem ou no LLM, numa faculdade internacional de arbitragem. Você, de uma certa forma, se presume que aquelas pessoas ali já têm um nível, já conhecem todos os conceitos, elas já trabalharam com aquilo, já estão no nível mais avançado, e você já sabe que, né, você vai falar já partindo da premissa de que o básico e o intermediário, até o avançado, o pessoal já sabe. Aí você vai falar no primeiro ano de direito, você já presume ali o pessoal vai ter o primeiro contato, que você tem que ser o básico do básico. Aqui eu tentei fazer uma coisa assim, meio que tentasse, de uma certa forma, ser bastante genérico, mas também não ser tão básico para não, ao mesmo tempo, não desinteressar quem já sabe alguma coisa e também tentar ser acessível para quem não sabe, né? Então, aqui fica um pouco... É um desafio, assim, também, né? Eu não sei exatamente o quão familiarizado as pessoas são, e certamente tem um desnível de conhecimento aqui, né? O Thiago é um grande especialista em arbitragem, né? O cara conhece o assunto, mas outras pessoas eu não sei se já estão tão familiares, outras pessoas mais do que ele também, né? Mas bacana, assim, fico feliz aí com o teu feedback. Aí na aula que vem a gente vai falar da sentença arbitral e dessa relação da arbitragem com o Poder Judiciário, o antes, o durante e o depois, né? Vai ser mesmo, eu pretendo fazer o mesmo esquema de hoje, assim, sem slide, sem ficar mostrando lei, mas fazer um bate-papo, né, em linhas gerais, falar algumas questões talvez controversas, que aqui, por mais que tenha sido bem genérico, pô, a gente falou da eficácia negativa da regra da competência a competência também. Assim, não foi uma coisa tão, né, foi básico, mas algumas coisas assim mais complexas também surgiram. Amanhã vou tentar fazer uma exposição também mais básica e tentar trazer, enfim, alguns exemplos assim, algumas questões um pouco mais sofisticadas
E vocês ficam também absolutamente à vontade aí para perguntar e tentar a gente tratar dos temas aí que seja do interesse acadêmico ou pessoal de vocês. Assim, mesmo que não tenha a ver estritamente aí com o que a gente está falando, o importante é a gente debater. Assim, a gente, enfim, ninguém aqui tem a palavra final, não. A gente debate e tenta construir uma solução, indicar um caminho. Acho que a ideia é essa também. Mas obrigado aí a todos vocês. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, aí uma boa noite a todos. Foi um prazer e amanhã nos vemos aí nesse mesmo horário. Obrigado aí para quem ficou aqui até o fim. Grande abraço.